Fala galera, beleza? O devocional de hoje vai ser baseado em um bate-papo que eu tive mais cedo. Eu fui levar duas pessoas ali em uma cidade vizinha, dois trabalhadores, e no meio da viagem nós começamos a falar sobre vida e tal. E aí o cara começou a perguntar sobre minha vida, sobre o que eu fazia antes, eu comecei a contar minha história pra ele. E aí nós caímos no assunto sobre Deus, não me lembro como. Ah tá, eu falei que... Aí ele perguntou se eu era crente, perguntou se eu era evangélico, eu falei que sim, sou cristão, sirvo a Deus. E ele, muito tempo de batizado e tal, eu comecei a comentar a história pra ele. Papo vai, papo vem, ele disse pra mim que ele já estava desiludido, decepcionado. Eu falei, com o que, cara? E ele disse pra mim assim: tem muita maldade no mundo, tem muito pastor safado, tem muito cara que fala que é crente e é bandido. Então essas coisas me desanimaram. Mas no meio da conversa esse cara foi citando a Bíblia de uma forma muito diferenciada. Um sotaque meio... Não sei se ele também estava me imitando um pouco, né? Imitando o jeito paulista de ser, de gíria. Mas de um jeito muito descontraído, num jeito dele. Ele falava muito sobre os versículos. E versículos na ponta da língua. E aí... ele começou a falar muito, daqui a pouco ele começou a pregar pra mim, olha que interessante, né? O cara começou a pregar pra mim, e eu comecei a ouvir, observar, e ele falava de Deus pro outro cara também, que estava na frente aqui do meu lado, e estava no banco de trás, e muito interessante a forma com que aquele cara pregava. E aí depois de ele ter falado muito, eu disse pra ele assim, cara, e você? O que você tá fazendo na vida? Porque até agora você tá pregando aqui. Aí eu falei pra ele assim, cara, você sabe por quê? Aí eu contei minha história, contei o Covid e tal. E aí disse pra ele assim, você sabe por que Deus permitiu que eu voltasse depois de 22 dias internado, depois de 11 dias entubado, depois de 5 dias em coma? Por que eu volto pra casa? É exatamente pra estar conversando com vocês aqui sobre isso, contando o que ele faz na minha vida. Aí ele falou, eu também quase morri e tal. Eu falei, então, por que você voltou pra casa? Você voltou pra casa exatamente pra isso, cara. Não tem você tá falando que tá sem esperança do mundo, tanta gente matando, tanta gente roubando, tanta gente fazendo mal. Deus permitiu que você voltasse pra casa pra você falar e fazer a diferença no lugar que você estivesse, cara. Você tá pregando pra mim já tem uns 15 minutos, você tá falando de Deus, você tá falando da Bíblia, você tá falando de tanta coisa massa. E por que você não toma isso pra você, cara? Por que você não entende de uma vez por todas que Deus permitiu que você voltasse, que você estivesse vivo hoje para fazer a diferença, cara, para alcançar as pessoas que eu não consigo, que ele aqui não consegue? Você tem uma voz, cara. Você tá pregando aqui já tem um tempo. E muitas vezes nós somos dessa mesma forma. Nós nos decepcionamos com as pessoas, nós nos decepcionamos com muita coisa. E a primeira opção que a gente tem é sair da igreja. A primeira opção é nos afastarmos. Eu não tô afastado de Deus, só tô afastado da igreja. Tudo bem, eu entendo esse discurso se você falar. Eu vou procurar entender, mas que você tá certo, você não tá. Se estivermos longe da igreja, nós estamos longe do corpo de Cristo. Nós estamos longe da igreja. Nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E quando nós optamos em nos afastar dela, nós também estamos nos afastando da comunhão com os nossos irmãos, em viver em comunidade, em aprender em grupo, aprender no corpo, mas tudo isso faz parte do processo. Mas nós preferimos nos afastar da igreja, e aí a gente fala que não está distante de Deus. Mas como? Se você não está em convivência com os seus irmãos, você está convivendo com o quê? Você está frequentando a igreja online? Tá tudo bem, se não tiver igreja nenhuma na sua cidade. Mas se tiver, procure uma igreja, procure seus irmãos. Procure estar perto das pessoas que estão em busca, no mesmo objetivo de querer ser pessoas, estão tentando ser pessoas diferentes, seguindo na mesma caminhada, no mesmo caminho, no mesmo propósito. O negócio é que a gente tolera tanta coisa no trabalho, a gente tolera tanta coisa na faculdade, a gente tolera tanta coisa em tantos lugares, mas nós não toleramos o nosso irmão. Nós não toleramos uma falha dessas pessoas que estão perto de nós. Porque é o que eu digo, que nós esperamos perfeição do outro, sendo que nós mesmos não somos perfeitos. E uma coisa é certa, eu vou decepcionar você. Você vai me decepcionar. E as pessoas que mais nos decepcionam são as que estão perto da gente, porque, claro, convívio, nós convivemos com o outro. E por que não aceitar o erro?
Por que não aceitar a falha? Se nós mesmos falhamos e falhamos muito, nós não somos perfeitos. E eu quis dizer para aquele cara algo desse jeito. Não tem como falar de Deus, falar de Deus, falar de Deus da boca para fora se a gente não vive isso. Se falarmos de Deus apenas da boca para fora, nós não vamos ouvir dele, servo bom e fiel. Pelo contrário, ele vai dizer: eu não conheço você, não vos conheço, afasta-se de mim. E eu tenho certeza que não é isso que nós queremos ouvir do nosso mestre. Quando chegar o grande dia, nossa, eu quero ouvir esse Rafael, chega pra cá, cara, vem pra cá, Rafael, servo bom e fiel, bora, o que eu prometi a você vai ser cumprido agora, vem pra cá, pra perto de mim. Nós estamos aqui para fazer o nome de Cristo ser glorificado em tudo que nós formos fazer. Então não há tempo a se perder com o que o outro está falando mal, não há tempo a se perder com o que o outro falhou comigo. Tá na hora da gente aprender a liberar o perdão, aceitar o perdão e seguir em frente, e não permitir que essas pequenas coisas atrapalhem a nos achegarmos a Cristo. É isso, tá? Então, que hoje reconcilie-se com a igreja, reconcilie-se com seu irmão, com sua família, para que o nome de Deus seja glorificado em todas as coisas que você fizer. Tamo junto. E até a devocional de amanhã. Valeu.